Olá, crianças. Agora vamos estudar história, certo? Nós vamos estudar da página 231 até a página 236 da apostila módulo 2. Ok? Vamos lá? Página 231. Acompanhe a leitura da professora com bastante atenção. O trabalho no passado. Você imagina como era trabalhar no passado? Havia semelhanças com os tipos de trabalho de hoje em dia? O que vocês acham? Era bem diferente, né? Principalmente naquela época que existiam os escravos, né? Eles eram obrigados a trabalhar, não tinham salários, né? Tinham uma condição de vida muito difícil. Bom, vamos estudar um pouquinho então. E foi em 1888 que acabou, né? Que os escravos foram libertados, né? Teve a abolição dos escravos, certo? Que é a libertação dos escravos, ok? Desde a chegada dos portugueses até 1888, a maior parte das pessoas que trabalhavam no Brasil, tanto na zona urbana como na zona rural, eram escravos, que eram os indígenas e africanos que trabalhavam como escravos, certo? Então, isso foi até 1888. Depois, o governo investiu na imigração europeia como principal fonte de mão de obra trabalhadora. O trabalho rural no passado. A primeira atividade rural exercida em território nacional foi exercida pelos indígenas. Eles plantavam uma grande diversidade de alimentos, criavam animais e extraíam da natureza toda a matéria-prima para sua sobrevivência. Com a chegada dos portugueses, as coisas mudaram e a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica lucrativa, realizada com o uso da mão de obra indígena. Depois foi a vez da cana-de-açúcar, do café, do ouro, da borracha, etc. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles usaram os índios, os indígenas, como escravos para poder extrair o pau-brasil, certo? As atividades rurais sempre tiveram e ainda têm grande importância para a economia brasileira, tanto que, até cerca de 60 anos atrás, a maior parte da população vivia e trabalhava no campo. Diversas pessoas trabalhando em colheita de café no estado de São Paulo no início do século XX. Tá vendo essa imagem? Né? São as pessoas trabalhando em colheita de café no início do século XX no estado de São Paulo. Certo, crianças? Vamos para a próxima página. Trabalho em família. No final do século XIX, nas fazendas cafeeiras do Brasil, os trabalhadores davam início às suas atividades muito cedo, ao nascer do sol, e só terminavam ao pôr do sol. Era somente dessa forma que eles conseguiam realizar todas as suas tarefas. Durante a produção do café, era comum que cada trabalhador fosse responsável pela realização de uma tarefa em todo o processo. Veja um exemplo de como o trabalhador era dividido. Então, a primeira imagem: os homens geralmente realizavam tarefas que exigiam maior força física. Eles faziam a colheita do café, a limpeza das áreas de plantação e eram responsáveis pela manutenção da fazenda, realizando serviços como a construção de cercas e o reparo das moradias. Além disso, cultivavam pequenas lavouras para alimentar suas famílias. Próxima imagem. As mulheres também participavam da etapa de colheita do café e, além disso, cuidavam das crianças, cultivavam verduras e legumes em pequenas hortas
e ainda eram responsáveis por atividades domésticas, como cozinhar e lavar roupas. A outra imagem. As crianças acompanhavam seus pais até a plantação, onde também trabalhavam na colheita de café. Elas também participavam da etapa de seleção, quando as sujeiras ou os grãos de café estragados eram retirados manualmente. Então, crianças, naquela época, as crianças ajudavam no trabalho, os pais, né? Eles ajudavam, porque naquela época era normal isso, não tinha problema as crianças ajudarem no trabalho da casa, no trabalho da lavoura, certo? Vamos então para a próxima página, página 233. O trabalho urbano no passado, ou seja, o trabalho na cidade, né? No passado, porque o urbano é na cidade, certo? Você sabia que muitas das profissões que conhecemos hoje existem há muito tempo? Há mais de 100 anos, em muitas cidades brasileiras, já havia muitos prestadores de serviços, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos. Os trabalhadores nas fábricas. Nessa mesma época, em cidades maiores, começavam a surgir muitas fábricas, por exemplo, de tecidos, de roupas e de alimentos. Com a chegada dessas fábricas, surgiu um novo tipo de profissional nas cidades, os operários. Nas fábricas do início do século XX, era muito comum membros de uma mesma família trabalharem juntos, até mesmo as crianças. Na fotografia ao lado, vemos homens, mulheres e crianças que trabalhavam como operários em uma fábrica na cidade de São Paulo por volta do ano 1900. Os trabalhadores no comércio. Essas fábricas começaram a surgir numa época em que muitas cidades estavam em crescimento e, com elas, crescia também o número de estabelecimentos comerciais, como armazéns, farmácias, padarias, etc. Nesses comércios eram vendidas as mais variadas mercadorias produzidas nas fábricas, como tecidos, velas, sabão e também produtos alimentícios trazidos do campo, como feijão, milho, verduras e legumes. Próxima página, 234. Os vendedores ambulantes. Também havia nas cidades muitos vendedores ambulantes. Muitos desses trabalhadores eram ex-escravos que, com o fim da escravidão e com a vinda dos imigrantes, perderam seu trabalho e encontraram nas ruas uma fonte de renda. Esses trabalhadores andavam pelas ruas vendendo todo tipo de mercadorias, como vassouras, frutas, sorvetes, pastéis, etc. Observe as fotografias abaixo. Elas mostram vendedores ambulantes que trabalhavam nas ruas da cidade do Rio de Janeiro por volta de 1899. Então, a primeira imagem são vendedores de aves. A outra imagem, vendedora de miudezas. E a imagem de baixo, vendedor de vassouras, cestos e espanadores. Próxima página, 235. Atividades para a sala. 1. Complete as lacunas dos textos com as informações dos quadros abaixo, de acordo com o que você aprendeu sobre o trabalho no passado. A. Pecuárias, agrícolas, campo e 60 anos. Essas são as palavrinhas que vocês vão usar para completar essa questão. No Brasil, até cerca de... O que vocês vão colocar aqui, tá? Preencham com uma dessas palavras, tá? Atrás, a maior parte da população vivia no e trabalhava principalmente em atividades
com lavouras de café, cana-de-açúcar e milho, e em atividades com a criação de animais, ok? Agora, B vai ser da mesma forma. Olha as palavrinhas que vocês vão usar para completar onde falta. B. Vendedores ambulantes. 100 anos, operários, fábricas, prestadores de serviço. Então, vocês vão completar com essas palavras aqui, tá? Coloque-as no local correto, tá bom? No passado, cerca de atrás, já existiam muitos nas cidades brasileiras, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos. Nessa mesma época, em cidades maiores, começavam a ser instaladas muitas, por exemplo, de tecidos, de roupas e de produtos alimentícios, onde os trabalhavam. Nas cidades havia também que circulavam pelas ruas vendendo todo tipo de mercadorias, como vassouras, frutas, sorvetes, pastéis, entre outras. Próxima página, 236. 2. Observe atentamente a fotografia a seguir e responda as questões. Vocês estão vendo essa foto? Prestem bem atenção. A. De acordo com a imagem, quem trabalhava na colheita de café no século XIX? Marque a opção correta. Somente homens? Homens e mulheres? Ou homens, mulheres e crianças? B. Como era feita a colheita de café? Marque a opção correta. Manualmente? Com o uso de máquinas? Ou com o uso de máquinas e manualmente? Marque a opção correta. Vocês estão vendo pela imagem, certo, crianças? C. Qual era o meio de transporte utilizado para transportar o café dentro das fazendas? Marque a opção correta. Carro de boi, caminhão ou trem? Tá fácil, né, crianças? Beijos, boas atividades!